Fala rapaziada, Anderson aqui. Hoje eu vim trazer para vocês mais um react sobre as coligações, sobre as alianças, como é que anda essa situação na campanha do candidato Flávio Bolsonaro. Esse vídeo aqui da CNN, que vamos assistir aqui a reportagem e as informações que elas têm para trazer para gente. E durante o vídeo vou dando umas pausadas aqui, vocês sabem como é que é. Vou dando minha opinião, vou passar meu ponto de vista e jogar mais ideias pro debate para ver o que vocês acham. Que qual seria a melhor forma como que a campanha do candidato Flávio deveria prosseguir nessas situações, beleza? Vamos pro vídeo. Antes de começar o vídeo, já deixa o like, compartilha, curte e segue a gente aí. Vamos pro vídeo. Aqui, vamos parar aqui, deixa eu interromper aqui rapidinho, desculpa aí. Nessa questão, olha, na minha visão, nessa situação a gente vai ter eleição, não tem só eleição para o presidente, esse ano a gente tem eleição para o Senado e para a Câmara Federal, né? No nível federal. Esse tipo de situação, tipo republicanos, que é um partido que na eleição passada eu particularmente pensava que era um partido de direita, né? Um partido que é a minha, não sei se vocês perceberam, essa é a minha posição política, minha visão é mais à direita, assim como o PP, União Brasil. É, eu imaginava que eles tinham uma posição mais de direita. Aí o que aconteceu na eleição passada? Muitos dos candidatos a gente deu voto, deu apoio, né? E quando a eleição passou, ao invés de defender os ideais que eles foram eleitos, né? Que eles diziam se defender, eles passaram para outro lado. Eu creio que nessa eleição agora que vem, esses candidatos, principalmente republicanos, PP, União Brasil, principalmente aqueles que ficam em cima do muro, a gente deve não votar nesses candidatos. Tirar esses candidatos da nossa preferência, porque é esses candidatos que, caso a gente consiga eleger o presidente, aí o presidente tem uma dificuldade enorme de governar, porque ele precisa de apoio na Câmara e no Senado para para suas medidas fazerem efeito, né? Ter poder de implementar elas. E quando chega na Câmara, a gente aquele velho ditado, né, do tomar lá da caspa. Chega, se a gente elege esses candidatos desses outros partidos que não tem posição nenhuma, nem já os candidatos que estão no PL, né, que é o partido do candidato à presidência, eles já não são muito fiéis. Imagina a gente votando nesses candidatos, principalmente esses que escondem a sua opinião política, a sua visão, né, que defendem, tá aqui, 80% do partido dos republicanos defende neutralidade. Se não é uma eleição para ter neutralidade. Isso é uma eleição para você ser claro com as suas ideias,
com quem que você compactua, ou quais são as ideias claras, qual a sua posição política. Eu creio que pra gente ter uma melhora no nosso país, esse tipo de situação a gente tem que começar a não aceitar, e principalmente esses partidos do Centrão, principalmente tem alguns políticos que a gente consegue identificar que eles têm uma ideia, uma posição firme, é, que compactua com as nossas ideias. A gente, claro que a gente não deixa de não, tem que apoiar para a gente conseguir ter a maioria, mas alguns partidos a gente tem que começar observar mais e ser mais prudente na hora de votar. Mesmo que a gente não tenha nenhum candidato, dar um voto na legenda, dar voto na legenda que ajuda também a contribuir com os candidatos para serem eleitos. Mas é isso, vamos lá voltar pro vídeo. É esse tipo de coisa que eu tô falando para vocês. A senadora tem resistência a apoiar quem deu o nome para ela, né? Quem colocou ela como senadora, ela era uma deputada com nível de respeito. Mas se não fosse o governo Bolsonaro acreditar nela e dar apoio e poder para ela, ela não seria senadora nesse momento. E agora, que é o contrário, né? Agora que quem precisa da ajuda é o Bolsonaro, tanto com o Flávio na candidatura, e ela tem uma posição de: ah, não, eu creio que não é a minha posição, acho que é demais eu me envolver. Esse tipo de pessoa que a gente não precisa. No momento a gente precisa de candidatos e políticos mais aguerridos, né, que defendem sua posição de verdade. Não essas, ai não, eu não posso, acho, não sei o que. Vamos pro vídeo. É esse tipo de coisa que eu tô falando pra vocês. Tem que observar muito bem esses candidatos do PP, do União Brasil, republicanos, que eles se dizem numa de centro-direita, de direita, mas muitos deles são puro centrão e centro-esquerda. Esses candidatos que a gente tem que observar muito, principalmente no Senado, principalmente candidatos para o Senado. Na Câmara ainda dá-se um jeito, porque como é muito, dá-se o jeito, mas no Senado Federal, principalmente esses, esses candidatos, esses partidos, a gente tem que ter muita certeza na hora de votar, porque eles trabalham dessa maneira, com a ocasião. Então a gente tem que começar a podar esse tipo de esses candidatos, né? Se você acredita, se você tem a mesma visão que eu, né, de direito e quer que o governo de direita, caso eleito, tenha sucesso nessa questão, principalmente no Senado, que é um que é já é uma casa bem restrita, são 81 senadores só. É uma dificuldade, foi uma dificuldade do governo Bolsonaro, né, no governo dele, de passar as pautas no Senado. Porque como são poucos senadores, eles têm um valor maior, né? Então a gente fica aí, a margem de articulação fica mais difícil. Então a gente agora nessa eleição tem que observar muito bem quem são os partidos, procurar os perfis para ver realmente se eles se dizem
a favor de uma coisa se realmente eles, com a história deles, eles se é a verdade, né? Se a história dele condiz com a história que ele está contando agora, né? Vamos pro vídeo. Deixe eles pensarem na radioatividade. E já vai finalizar o vídeo aqui. Creio que aqui que é o final desse vídeo. Eu já vamos pro encerramento que o vídeo tá ficando bastante longo. Só dizer para vocês que eu creio que a melhor coisa que vai acontecer nessa eleição é o PL no primeiro turno ele tá, vamos dizer assim, isolado, não ter apoio dos outros partidos, principalmente desse partido centrão, como acabou de falar a repórter, centrão fisiológico, eles acho que eles vão ganhar mais se eles ficarem calados, né? Eu creio que nessa eleição vai ser muito mais difícil, principalmente porque esses candidatos eles creem que e o dinheiro principalmente é o que elegem ele, principalmente nesses estados mais, tipo o meu estado aqui do Pará, o Pará é o que em muitos lugares que o que manda na política é o dinheiro. Creio que está evoluindo, mas em muitos outros estados isso não se faz mais, não é tanta verdade. É mais a posição política e o jeito de fazer política, que é o importante. Então eu creio que nessa situação é muito melhor o Flávio estar isolado, até porque ele não assume nenhum compromisso com ninguém. E pode, quando assumir, fazer umas nomeações, caso ganhe a eleição, faça suas nomeações técnicas em posições técnicas que não dependam, que não vai ficar. Claro que vai haver pressão, mas é uma pressão bem menor. Quando você dá a palavra para alguém, faz um acordo e dá a palavra que você vai fazer tal coisa, você tem que cumprir. Infelizmente, tem que ser homem. Na hora de pedir o apoio, ofereceu, também tem que, na hora que, caso dê certo, tem que cumprir com o que foi acordado. Mas creio que seja isso. Para mim, na minha visão, é a melhor coisa vai ser o Flávio estar sozinho, principalmente PL nessa primeira parte. Eu creio que a bancada do PL, tanto no Senado na Câmara, bem maiores, serão bem maiores do que são agora. E creio que esses partidos centrão eles vão ter uma surpresa bem grande, que é eles estão contando que eles vão fazer muitos senadores, principalmente deputados, né? Mas eu creio que eles vão ter uma surpresa bem grande e vão diminuir muito a bancada deles. Mas é isso, rapaziada. Deixa sua opinião. Me diz aí se você concorda comigo, se você acha que é a melhor estratégia mesmo tá sozinho, principalmente no primeiro turno. Daí no segundo turno fazer as alianças. E é isso. Já comenta aí, curte e segue a gente, tá bom? Até o próximo vídeo.